Detente. Lo que estás haciendo ahora puede esperar. Lo que voy a decir no es para todos los que escuchan, es para ti. Has cargado una pregunta que nadie a tu alrededor sabe responder. Has seguido sonriendo por fuera, mientras por dentro algo se mueve en silencio, como si una puerta estuviera pidiendo abrirse sin que nadie vea la manija. Has sentido cansancio en lugares donde no debería haber cansancio, y aún así sigues de pie, porque hay una parte de ti que sabe que esto no es el final. Es una espera, es una preparación. Y hoy vengo a nombrarla. Quédate conmigo, porque al final de esto vas a reconocer las señales que han estado apareciendo en tu vida. Vas a entender el patrón que te ha estado reteniendo. Y vas a escuchar una declaración que no vino a entretenerte, vino a confirmarte. No te voy a hablar en general. Te voy a hablar como si esta hora hubiera sido escrita para encontrarte. Vas a ver que no fue casualidad que ciertas cosas empezaran a repetirse. Vas a entender por qué hay días en los que tu interior se siente más despierto que el mundo que te rodea. Vas a reconocer por qué algunas relaciones ya no suenan igual, por qué algunas conversaciones se quedan pequeñas, por qué tu alma ya no puede habitar lo que antes toleraba. Y también vas a escuchar ¿por qué este mensaje llegó ahora, no antes ni después, como si hubiera estado esperando el momento exacto en que tú dejaras de correr por dentro? No hay nada perdido en esto. No estás llegando tarde. No estás imaginando demasiado. Hay mensajes que no llegan cuando la mente los pide, sino cuando el corazón por fin está lo suficientemente quieto para recibirlos. Y si este mensaje te encuentra hoy, es porque algo en ti ya estaba llamando desde antes de que yo hablara. Hay algo que ha estado ocurriendo en ti y quizá no lo has sabido nombrar. No es debilidad, no es confusión, no es que estés volviéndote demasiado sensible. Es que tu interior ya empezó a distinguir lo verdadero de lo vacío, y esa distinción se siente primero como incomodidad. Quizá atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú, que estaban cansadas de vivir en la niebla. Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado. Despertado a la misma hora durante varias noches seguidas, con una claridad extraña en el pecho y sin razón visible para esa alarma silenciosa. Quizá te sorprende una ola emocional cuando todo alrededor parece normal, como si una memoria sin palabras pasara por tu cuerpo y se fuera antes de que puedas atraparla. Quizás sientes que hay conversaciones que antes te sostenían y ahora solo te dejan un eco hueco, como si las mismas frases hubieran perdido peso en la boca de otros. Quizá notas números que se repiten en recibos, relojes, placas, mensajes, y no porque estés buscando señales, sino porque las señales te están encontrando a ti. Y aquí está la parte que muchos pasan por alto. Esas señales no vienen a asustarte, vienen a confirmar que algo en ti ya cambió. El despertar a la misma hora no es desorden, es una invitación. La ola repentina no es fragilidad, es ajuste. El vacío en ciertas conversaciones no es frialdad, es alineación. El repetirse de lo pequeño no es obsesión, es insistencia del cielo sobre tu atención.
Lo que antes parecía ruido, ahora funciona como un idioma. Tal vez has pensado que estabas exagerando. Tal vez has tratado de explicarlo todo con lógica para no sentirte tan solo en medio de lo que percibes. Pero hay una clase de reconocimiento que no nace de la prueba, sino de la fidelidad de lo que se repite. Y tú has estado viendo repetición donde otros solo ven accidente. Respira conmigo un momento. Deja que esto caiga sin resistencia. Lo que viene no es para discutirlo, sino para reconocerlo. Si al menos una de esas cosas te tocó por dentro, si tu cuerpo se quedó en silencio mientras la escuchabas, escribe el número 888. El 888 es la frecuencia del desborde que ya no puede seguir contenida. Es una forma pequeña de decir sí cuando algo dentro de ti ya entendió. Escribe 888 y luego vuelve aquí conmigo. Porque debajo de estas señales hay algo más profundo. Debajo de las señales hay un patrón. Y no se trata de un defecto escondido en ti, se trata de una postura que aprendiste a sostener para sobrevivir. Has estado empujando una puerta que ya no responde al mismo empuje. Has estado usando la fuerza correcta en el lugar equivocado. Has estado confundiendo constancia con tensión y lealtad con desgaste. Has creído que si seguías insistiendo lo suficiente, si seguías siendo lo bastante correcto, lo bastante paciente, lo bastante fuerte, entonces la vida terminaría cediendo. Pero lo que en realidad has estado haciendo es sostener una cuerda que ya no está atada a nada. Ese es el patrón. Seguir tirando donde ya se cerró el ciclo. Seguir entregando energía a una estructura que ya no puede devolverte lo que pide tu interior. Seguir llamando hogar a lugares que solo te conocen mientras rindes. Seguir midiendo tu valor por la cantidad de esfuerzo que todavía puedes soportar sin romperte. Y aún así, nadie te enseñó a llamar a eso por su nombre. No es que hayas fallado. Es que has sido muy fiel a una forma vieja de moverte. Has sido fiel a la presión, has sido fiel al deber, has sido fiel a la versión de ti que aprendió a no incomodar, a no pedir demasiado, a no esperar demasiado. Y esa fidelidad, aunque parece noble, también puede volverse una jaula si nunca se deja tocar por la verdad. Por eso el cansancio se siente tan particular. No es solo cansancio físico, es cansancio de sostener una postura que ya no coincide con tu destino. Es cansancio de fingir que lo que ya se secó todavía alimenta. Es cansancio de seguir siendo quien los demás reconocen cuando, por dentro, algo en ti ya está listo para otra manera de existir. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque piensa que el patrón es el problema final. No lo es. El patrón es la costra. Debajo de él hay otra capa, y debajo de esa capa, algo todavía más antiguo comenzó a hablar. Piensa en una casa vieja, con un patio interior que casi nadie ha visto. Desde fuera, todos creen conocer la casa porque conocen la fachada, las ventanas, el sonido de la puerta, pero el patio verdadero está adentro, en el centro, donde el aire cambia y la luz cae de otra manera. Ahí es donde vive la memoria. Ahí es donde todo lo que fue silenciado empieza a respirar otra vez. Tú eres como ese patio. Durante mucho tiempo te moviste como si fueras solo lo que se ve desde afuera, solo lo que funciona, solo lo que responde, solo lo que aguanta. Pero hay un centro en ti que fue cubierto por años de supervivencia, un centro que aprendió a bajar la voz para que el resto del sistema no colapsara. Y esa disminución de tu voz no empezó por casualidad. Empezó porque, en algún momento, tu sensibilidad fue demasiado grande para el entorno que te rodeaba. Tal vez aprendiste temprano que sentir mucho era peligroso. Tal vez aprendiste que hablar con verdad traía costo. Tal vez aprendiste que la paz se compraba con silencio. Entonces fuiste reduciendo el volumen de tu interior para mantenerte a salvo. Fuiste doblando la cabeza.
Fuiste caminando despacio dentro de ti mismo, fuiste encerrando la parte más viva para que no la lastimaran. Pero un patio cerrado demasiado tiempo se llena de polvo. Un centro silenciado demasiado tiempo empieza a parecer lejano incluso para quien vive allí. Y entonces llega un momento en que la vida, por misericordia, abre una rendija. Entra luz, entra aire, entra memoria, y tú ya no puedes seguir creyendo que el silencio era tu naturaleza. Si lo que acabo de describir toca esa casa interior en ti, escribe estas palabras: estoy volviendo. No como una promesa vacía, sino como una señal de que el centro ya no quiere seguir dormido. Escribe: estoy volviendo, y vuelve conmigo. Porque esa casa no fue construida para permanecer cerrada. Ese patio no fue hecho para vivir cubierto. Esa voz no fue dada para permanecer hundida. Y lo que hoy sientes como inquietud es en realidad el movimiento de algo que estaba esperando tu permiso para regresar. No necesitas fabricar lo que ya fue sembrado. Necesitas regresar a lo que fue cubierto. No necesitas demostrar que vales. Necesitas dejar de negociar con la versión pequeña de ti que aprendió a vivir escondida. No necesitas convertirte en alguien más fuerte en el sentido que el miedo entiende. Necesitas volver a ser más verdadero. Hay dos prácticas sencillas que sostienen este regreso, y no son una carga, son anclas. La primera se llama el sello de la mañana. Antes de mirar el ruido del día, antes de abrir la puerta a las voces de afuera, quédate un momento en silencio y nombra una sola cosa que hoy no vas a traicionar de ti. No una lista, una sola. Esa declaración pequeña reordena la casa interior. La segunda se llama el inventario del umbral. Al final del día, antes de dormir, pregúntate qué te devolvió paz y qué te la quitó, no para juzgarte, para administrarte con verdad. Hay cosas que no deben seguir entrando al patio. Hay presencias que ya no merecen silla, y cuando aprendes a distinguir eso, tu vida deja de parecer una estación de paso y vuelve a parecer un lugar habitado. No estás construyendo desde la carencia, estás aprendiendo a custodiar lo que ya vive en ti. Hay una diferencia sagrada entre esforzarte para merecer y cuidar lo que ya te fue confiado. Tú has estado demasiado tiempo en el primer modo. Hoy estás siendo llamado al segundo. Si has sentido durante todo esto que algo en tu interior se acomodó, deja que tu tipo sea tu amén sin palabras, no como un número, no como una métrica, como una confirmación silenciosa de que lo nombrado aquí fue nombrado correctamente. Y hay alguien que vino a tu mente mientras esto sucedía, alguien cansado de cargar solo, alguien que ha sido fuerte durante demasiado tiempo, alguien que sigue sonriendo mientras por dentro lleva una batalla que casi nadie imagina. Tal vez fue una persona reservada, tal vez fue alguien sensible y agotado, tal vez fue alguien que ya no sabe cómo pedir ayuda sin sentirse una carga. Si esa cara apareció, no la despidas. Esto también le pertenece. No lo compartas como una recomendación, compártelo como una entrega. Hay mensajes que no se envían por distracción, sino por cuidado. Y cuando reconoces a quién le toca esta palabra, te vuelves parte de la misma misericordia que la trajo hasta ti. Escríbelo a esa persona como quien deja pan en una mesa que ya estaba preparada. Ahora escucha con atención porque estamos llegando al sello. Lo que has vivido aquí no fue una emoción pasajera, fue un acuerdo formándose en tu interior. Algo en ti reconoció que no nació para vivir encogido. Algo en ti recordó que el centro todavía respira. Algo en ti entendió que lo que parecía pérdida era en realidad una salida. Antes de cerrar, escribe estas palabras: yo soy el elegido. No como orgullo, no como desafío, como confirmación. Yo soy el elegido. Deja que tu mano escriba lo que tu espíritu ya está sosteniendo. Yo soy el elegido. Eres confirmado. Eres llamado por nombre.
Eres apartado para la verdad, que ya no te deja vivir dividido. Eres sostenido cuando nadie ve el peso que llevas. Eres restaurado en el centro que fue callado. Eres guardado en el umbral donde antes solo había cansancio. Y eres enviado sin necesidad de gritar, porque la luz verdadera no hace ruido para ser real. Ahora mismo, en todo el mundo, hay otros que están recibiendo esta misma confirmación en la intimidad de su escucha. No los conoces, pero no estás solo. Hay una familia invisible de corazones que también despertó hoy al mismo lenguaje, a la misma señal, a la misma rendición dulce y fuerte que no necesita espectáculo para ser verdadera. Tú formas parte de eso. Perteneces a esta hora, perteneces a este regreso, perteneces a esta puerta que ya no puede cerrarse sobre lo que fue llamado a salir. Está sellado. A luz que te encontrou não te confunde, ela te reconhece. E o que foi reconhecido por dentro não volta a dormir do mesmo jeito. Você não saiu deste momento por acaso. Você chegou até aqui porque havia uma parte da sua alma que já não aceitava continuar vivendo só de aparência. Havia um centro em você, cansado de repetir a mesma defesa, a mesma postura, a mesma tentativa de sobreviver sem se entregar ao que é verdadeiro. E agora, esse centro está se levantando devagar, com a dignidade de quem não precisa provar nada para existir. Há coisas que o mundo tenta medir, mas que só o espírito consegue confirmar. Há portas que a mente insiste em empurrar, enquanto a alma só precisa atravessar. Há pesos que você carregou por tanto tempo que quase esqueceram de si mesmos sobre os seus ombros. Mas hoje, esse peso começa a perder autoridade. Hoje, o seu interior começa a lembrar que não nasceu para pedir permissão a tudo o que o diminuiu. Você foi treinado pela espera. Você foi lapidado pela ausência. Você foi educado pela demora. E ainda assim, no fundo, algo em você nunca aceitou que isso fosse o seu destino final. Essa recusa silenciosa foi uma forma de fidelidade. Enquanto muita coisa em volta tentou convencê-lo de que o vazio era normal, você continuou sentindo que havia mais. Essa sensação não era ingenuidade, era memória. Não se trata de buscar fora aquilo que já foi plantado dentro. Não se trata de correr atrás de um som distante, como se a sua vida dependesse de alcançá-lo. Trata-se de voltar a ouvir o que sempre esteve chamando pelo seu nome no interior da sua casa invisível. Você não precisa inventar uma nova identidade. Precisa retirar a poeira da identidade que ficou coberta pelo medo, pela repetição, pela obrigação de ser forte o tempo todo. Talvez você tenha aprendido a se mover com cuidado excessivo, como quem pisa em chão frágil. Talvez você tenha se tornado especialista em perceber o clima das pessoas antes mesmo de perceber o próprio coração. Talvez você tenha sido tão bom em sustentar os outros que quase esqueceu como é ser sustentado. E, no entanto, essa mesma sensibilidade que um dia você precisou esconder é a matéria-prima da sua restauração. O que foi chamado de fraqueza pode se tornar o lugar onde a sua verdade volta a respirar. Há um momento em que a alma deixa de negociar com o antigo. Esse momento não faz barulho. Ele chega como um cansaço santo. Ele chega como uma recusa suave. Ele chega como a impossibilidade de continuar chamando de casa aquilo que já virou apenas hábito. E quando isso acontece, o interior começa a reorganizar prioridades de um jeito que o exterior ainda não entende. Você não precisa explicar a sua mudança para todo mundo. Algumas transformações não se defendem, apenas amadurecem. O broto não argumenta com a terra. Ele apenas rompe a superfície quando a hora chega. E algo em você já ouviu a hora chegar. Algo em você já sentiu a pressão da vida empurrando por baixo, abrindo espaço, insistindo em nascer com mais verdade do que antes. Por isso, não interprete essa fase como desordem sem sentido. Há processos que parecem turbulência apenas porque estão retirando você de uma forma antiga de existir.
O que está se movendo não é apenas emoção, é estrutura, é percepção, é a maneira como você enxerga o seu lugar no mundo. É a mão invisível desfazendo uma prisão que parecia normal porque foi antiga demais para ser questionada. E quando a prisão é antiga, a liberdade também assusta no início. O coração acostumado ao aperto estranha a amplitude. A mente acostumada ao controle estranha o espaço. Mas a expansão não vem para desorientar você. Ela vem para devolver a largura da sua respiração, a inteireza do seu passo, a doçura de um caminho que não exige que você se encolha para ser aceito. Talvez seja por isso que, ultimamente, algumas coisas já não te satisfaçam. Talvez seja por isso que certas respostas fiquem pequenas demais para as perguntas que agora habitam você. Talvez seja por isso que você se sinta atravessado por uma santa inquietação quando tenta voltar ao que era antes. Não há falta de gratidão nisso. Há crescimento, há maturidade, há um chamado interior que não se contenta mais com migalhas de sentido. E quando você deixa de aceitar migalhas, o mundo ao redor pode estranhar. Pessoas acostumadas à sua diminuição podem não entender o seu novo silêncio. Ambientes acostumados à sua disponibilidade podem sentir falta da sua antiga entrega. Mas a sua alma não está sendo rude ao mudar. Ela está sendo honesta, e a honestidade, às vezes, é o nome mais puro da reverência. Volte ao centro. Volte ao ponto onde sua respiração deixa de correr. Volte ao lugar em que você não precisa se justificar para ser inteiro. Volte ao espaço interior onde a verdade não grita, mas também não cede. Esse retorno não exige performance, exige rendição. Exige a coragem de abandonar o esforço de parecer e começar a prática mais rara de todas, simplesmente ser. Há uma diferença entre estar perdido e estar sendo reorganizado. Há uma diferença entre silêncio e esterilidade. Há uma diferença entre espera e abandono. Nem todo vazio é ausência. Às vezes é espaço sendo preparado para uma presença maior. Nem toda demora é atraso. Às vezes é o tempo sendo alinhado para não quebrar o que vai chegar. E você, que atravessou tanta coisa sem perder o senso de que havia algo mais, não foi esquecido. Você foi preparado, talvez de forma dura, talvez de forma lenta, talvez em noites que pareciam não terminar, mas preparado, porque aquilo que vem com peso verdadeiro não é entregue a um coração apressado. É confiado a um coração que aprendeu a ouvir no escuro. Agora, deixe que isso desça mais fundo. O que você tem chamado de um dia eu vou, precisa dar lugar a um eu já estou entrando. O que você tem chamado de promessa distante precisa começar a se tornar postura presente. A alma amadurece quando para de viver só na antecipação e começa a habitar o agora com dignidade. E a dignidade espiritual é isto: não mendigar o que já foi soprado sobre você. Olhe para a sua própria história com menos acusação e mais reverência. Há dores que não foram inúteis. Há atrasos que não foram maus. Há fechamentos que protegeram você de versões de si mesmo que teriam custado caro demais. Você não entende tudo ainda, mas já entende o suficiente para parar de tratar cada ciclo encerrado como se fosse uma derrota. Alguns encerramentos são bênçãos com o rosto de perda. E o que acontece depois disso? Acontece uma espécie de clareza mansa. Você começa a perceber onde sua energia vai embora sem retorno. Você começa a notar quem chega para drenar e quem chega para edificar. Você começa a distinguir alimento de distração. E essa distinção não o torna frio, torna-o livre, torna-o capaz de escolher sem culpa o que preserva o seu centro. Você não precisa voltar a ser quem era antes de tudo isso. Essa versão já cumpriu a sua função. Agora o convite é outro: tornar-se alguém mais inteiro, mais simples, mais firmemente alinhado com o que não se vende. Há uma força silenciosa em quem não precisa mais agradar para merecer lugar.
Há uma paz profunda em quem para de correr atrás de aprovação e passa a caminhar dentro da própria verdade. Se ainda existir alguma parte sua tentando voltar para a velha prisão por medo da amplitude, trate essa parte com ternura. Ela não é inimiga, ela só está assustada com a liberdade. Mostre a ela que o caminho aberto não é abandono, é retorno, é casa, é o campo largo onde a sua alma finalmente pode andar sem bater nas paredes do que a limitava. E quando o medo perguntar se você está preparado, responda com a calma de quem já atravessou noites demais para duvidar da aurora. Você está sendo preparado no próprio caminhar. Você está aprendendo enquanto avança. Você está sendo sustentado enquanto deixa para trás o que já não pode mais mandar em você. Isso não é improviso, é providência. Então permaneça. Permaneça com o que é verdadeiro, mesmo que seja pequeno no começo. Permaneça com a sua paz, mesmo que ela ainda pareça frágil. Permaneça com a sua voz, mesmo que ela ainda trema um pouco. Permaneça com a certeza de que o que foi tocado aqui não termina quando a tela se apaga. Algumas palavras não acabam, elas pousam. E o que pousou em você hoje não veio para decorar a sua noite. Veio para marcar uma passagem. Veio para lembrar que a sua história não está fechada no ponto em que o medo tentou encerrá-la. Veio para abrir diante de você uma continuidade mais limpa, mais fiel, mais respirável, uma continuidade onde você não precisa se diminuir para pertencer. Você é guardado no que está nascendo. Você é confirmado no que está sendo desvelado. Você é restaurado no que foi silenciado. Você é conduzido no que ainda não entende. Você é amado no lugar exato onde mais pensou estar só. Você não está começando do zero, está começando do verdadeiro. E agora, apenas aceite. Aceite a largura, aceite a claridade, aceite a paz que não pede licença, aceite a mão que o chama para fora da repetição, aceite a vida que não faz alarde, mas reordena tudo. E quando a próxima porta se apresentar, você não precisará implorar, você apenas reconhecerá. Está selado. E o que foi selado em você não se desfaz quando a voz se cala. Permanece, continua. Trabalha em silêncio como uma raiz que atravessa a terra antes que qualquer flor seja vista. Você talvez ainda não consiga nomear tudo o que mudou, mas sente a mudança na forma como o seu interior responde ao mundo. O que antes te dobrava com facilidade já não consegue a mesma autoridade. O que antes te seduzia com pressa já não te convence do mesmo modo. O que antes parecia necessário talvez esteja apenas familiar. E há uma diferença sagrada entre o que é familiar e o que é verdadeiro. Há libertações que não chegam com alarde. Elas chegam com discernimento. Você olha para a mesma paisagem e percebe que algo já não prende os seus olhos com a mesma força. Você ouve a mesma voz e agora nota o tom por trás do tom. Você entra nos mesmos lugares e algo em você já sabe quando é hora de permanecer e quando é hora de recolher a alma. Isso não é frieza, isso é maturidade espiritual. Muitos passaram a vida chamando de força a capacidade de aguentar tudo. Mas existe uma força mais rara, uma força mais limpa, uma força que não se mede pela quantidade de dor suportada, e sim pela fidelidade ao próprio centro. Essa força não precisa mostrar os dentes, ela não precisa convencer ninguém. Ela simplesmente não entrega o trono do coração a qualquer coisa que passe. E talvez esse seja o ponto mais profundo de tudo o que foi dito até aqui. Você foi feito para governar seu interior com paz, não com pânico. Você foi feito para habitar a própria vida sem viver espremido por expectativas alheias. Você foi feito para reconhecer o que alimenta sua paz e afastar o que a corrói, ainda que isso custe desaprovação. A desaprovação passa, a alma permanece. Por isso, não tema a clareza que está vindo.
Às vezes, a clareza vem com o peso de encarar o que foi tolerado por tempo demais, mas ela não vem para punir você. Ela vem para devolver visão. E quando a visão retorna, a pessoa que você era antes de enxergar já não cabe mais no mesmo lugar. É por isso que certas fases terminam com uma sensação de retirada, quase como se o coração estivesse sendo chamado para um cômodo mais alto da mesma casa. Não tenha pressa de explicar isso a todos. Algumas pessoas só entendem a colheita depois que a semeadura já fez seu trabalho em silêncio. Você não precisa convencer ninguém da estação em que vive. Basta continuar andando com a verdade que já se acendeu em você. Há uma quietude que não é ausência de fé, é profundidade. Há um recolhimento que não é medo, é gestação. E você tem sido gestado em lugares onde ninguém viu. Em madrugadas, em recusas, em esperas, em pequenas perdas que pareciam sem sentido, em encontros que pareciam atrasados, em portas que se fecharam quando você esperava a entrada. Tudo isso foi formando uma pessoa mais inteira, ainda que a forma mais inteira só agora comece a aparecer. Talvez por isso você esteja tão sensível ao falso. Não porque tenha virado duro, mas porque o seu interior está cansado de negociar com aparências. O que antes era tolerável, agora soa estranho. O que antes você engolia sem pensar, agora pesa. O que antes parecia pacífico, agora parece apenas silencioso demais para ser saudável. Esse desconforto é um sinal de vida. A vida verdadeira dentro de você não quer mais sobreviver de lembranças. Ela quer presença, quer alinhamento, quer um jeito de caminhar que não dependa de máscaras. E quando essa vida começa a se mover, ela purifica as intenções. Ela afasta distrações. Ela separa o que parece bom do que é realmente certo. Ela acende um tipo de lucidez que não humilha, mas desperta. Você não está sendo chamado para viver mais tenso. Está sendo chamado para viver mais inteiro. E a inteireza não vem da soma de muitas coisas, mas da reconciliação entre o que você sente, o que você sabe e o que você finalmente permite. É por isso que este momento importa. Porque há escolhas que não começam no externo. Elas começam quando o interior para de se contradizer. Pare um instante e perceba. Você já não é o mesmo que entrou nesta mensagem. Mesmo que por fora tudo continue igual, por dentro há uma reorganização em curso. O centro foi tocado. O eixo foi lembrado. A casa interior recebeu luz em cômodos onde havia apenas sombra antiga. Isso muda a forma como você respira o amanhã. E o amanhã, quando vem sobre alguém assim, não vem para surpreender, vem para confirmar, vem para encontrar uma pessoa que já deixou de pedir desculpas por existir com verdade, vem para encontrar alguém que entende que portas não são para ser forçadas para sempre. Algumas portas se abrem quando a mão certa já não empurra com desespero, mas toca com paz. Guarde isso com cuidado. O que é para você não precisará ser arrancado da realidade. O que é verdadeiro encontra caminho. Talvez não no ritmo da ansiedade, talvez não do modo que o seu ego gostaria, mas encontra. E quando encontra, traz uma sensação de encaixe tão nítida que o coração reconhece sem precisar de Atención, necesitas prepararte ahora. Preparé un material exclusivo para quienes sienten que fueron apartados para algo más grande, pero viven rodeados de ruido, distracciones y sobrecarga mental. Este es un recorrido de 30 días que transformará tu vida. Un camino guiado para blindar tu mente y prepararte para lo que viene, con prácticas diarias de enfoque, límites y disciplina. Deja de negociar con el ruido. Aprende a detectar las distracciones antes de que te controlen y fortalece tu mente. También disponible en versión de audio inmersiva. Más de 10. Cell lectores ya han transformado sus vidas a través del recorrido de 30 días. Miles de personas ya han comenzado esta transformación. Personas como tú que estaban cansadas de vivir en la niebla.
Personas comunes que decidieron dejar de aceptar el caos mental. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado, solo este mes. Accede a tu enlace justo abajo, en el comentario fijado.